Olá, amigos e irmãos, bem-vindo você que tem chegado, você que está aparecendo pela primeira vez, e você que já é inscrito no canal, muito obrigado pelo apoio. E nós vamos aprendendo ou se moldando conforme nós vamos tomando experiência, né, com as coisas. Uma delas é o canal, né, o canal que eu tenho interesse de contribuir de alguma forma para o bem-estar das pessoas. Haverá assuntos que poderão ser intrigantes, mas esclarecedor. O que nós precisamos nos dias atuais é de esclarecimento. Você observa nas notícias que as pessoas estão um pouco menos sensíveis, estão insensíveis, irritadas. Há um número muito grande de violência, de conflitos entre as pessoas. As pessoas estão vivendo de maneira polarizadas. Em outros aspectos, instituições como igrejas e outros estão pulverizados. As lideranças estão cada um puxando para um determinado lado. E no meio está você, que faz parte do povo, né? Não só na igreja, na sociedade como um todo. A igreja está no meio de uma sociedade. E as coisas na sociedade, elas são muito mal explicadas. Ou seja, você não sabe da verdade como um todo. E isso acaba fazendo com que você tome decisões em cima de inverdades, de mentiras. E lá na frente, no futuro, você pode ter prejuízos por causa disso, né? E quando você tem... aí você faz a seguinte pergunta: mas Marcos, mas e se eu estiver sabendo dos fatos todos, do que está acontecendo, o que realmente é de fato verdade? Eu estou falando em todos os aspectos da nossa vivência como ser humano. Seja ele religioso, seja ele social, o que é social? Seja ele no contexto de sociedade, você está entendendo? Ou seja ele no contexto político, né, onde o futuro de uma nação, de uma cidade está em jogo, é onde prevalece as habilidades daqueles que fazem política. E a nossa política, ela tem vivido à sombra das mentiras. E nós sempre somos enganados por essas mentiras. Só que nos dias atuais, devido ao aumento ou a absorção das mídias sociais pela sociedade, esses fatos são esclarecidos por outras fontes. Aí você não vai ter somente um canal apenas de televisão te informando de uma coisa, né? Não. Você não vai ter apenas um veículo de comunicação, seja rádio ou TV, te informando, porque ali, até se você for utilizar apenas um meio de comunicação para te informar, porque você gosta, se simpatiza, você pode ser enganado por confiar demais, né? É o que aconteceu ao longo dos anos. Muitas reportagens, elas foram compradas, pagas. Muitas empresas foram destruídas, né, com reportagens. Uma empresa que tem um QI maior, condições maior do que a outra, que também estava emergindo no mercado, essa empresa maior vai lá, compra uma reportagem, paga para poder veicular uma reportagem sobre determinada marca, né? E aquela marca acaba perdendo o prestígio por causa daquela reportagem que foi veiculada, porque é uma marca grande. Então, nesse mundo de competitividade, aonde tem espaço para todos,
há ainda pessoas que têm aquela mentalidade e de que somente elas podem estar à frente das outras pessoas, os outros não podem crescer, não podem prosperar, não podem ter condições de estar inserido no sistema, no mercado. Então, eu vivi num tempo, quando eu era garoto, que havia uma crença que quem nascia pobre ia ser pobre. Eu fui trabalhar num local que a pessoa com quem eu treinei para ser um profissional, devido à região onde ele morava, os pais dele acreditavam que ele não ia ter futuro na cidade, nos estudos, não ia ter futuro, porque eles nasceram no interior. Não que os pais deles, o pai dessa pessoa, ou a mãe, eles estavam errados. Eles viveram num ambiente que foi colocado dentro da mente deles de que eles não iam ser mais nada além daquilo. Então a nossa vida, ela a partir do momento que você nasce e começa a crescer como pessoa, aos seus primeiros anos de idade, os seus pais, eles passam para você o básico para se viver, que é andar, comer, tá certo? Tomar banho, se vestir, pentear o cabelo. Essas são as informações básicas que um ser humano passa a absorver logo nos seus primeiros anos de vida. Daí para frente, tem aí olha só como é que são as coisas. Vem agora toda os que estão em torno dessa família, que tem aquele filho, que tem o tio, a tia, o avô, a avó, o primo. Todas essas pessoas vão influenciar agora essa criança. E se essa criança foi bem doutrinada, ensinada por seus pais a obedecer os mais velhos, a ouvir, a respeitar os mais velhos, essa criança vai guardar isso dentro da sua mente. O ensinamento que os pais passam, ele é fundamental para que essa criança cresça. Quando a pessoa chega na idade adulta, ele vai ser muito mais bombardeado aí por informações, porque estão vendendo um produto para ele. Seja na igreja, seja na política, seja no ramo empresarial e social, que é a vivência em sociedade. Nesses 4 ramos. Você está entendendo? A verdade, ela sempre, em detrimento da vantagem de alguém, ela pode ser omitida. A vida é um tabuleiro de xadrez onde você é a pessoa que é disputada, onde nós somos disputados. Então, no tempo que eu era criança, havia esse pensamento de quem não tinha direito, ele era sempre servo. Ele não tinha condições de ir mais além. Com o incremento da educação, dos estudos, foi possível muitas pessoas saírem daquela zona de inferioridade, de achar que não poderia chegar a algum lugar. Muitos estudaram. Outros sim, o Brasil também, nossa nação, falar da nossa nação, era uma nação que as pessoas só se preocupavam com o básico. Em parte é importante, porque o básico é que te mantém vivo. O básico, aquilo que vem após o básico, ele é apenas parte dos seus sonhos. Você ter uma casa boa, um carro bom, né? Isso é um direito de todos. Você está entendendo? Agora, o que passa disso tudo, como nossos caprichos, um passeio, uma viagem, uma faculdade, tudo isso, são parte do nosso processo. Faculdade eu coloquei aqui, mas ela não entra nesse perfil, porque ela faz parte também da nossa vivência básica. Porque hoje a pessoa que ela entra numa faculdade, vai estudar, ela está ali garantindo o seu meio de vida.
E é muito importante isso quando alguém consegue a oportunidade de estudar no ensino superior, porque isso é o que tem feito de diferencial na sociedade. Por exemplo, eu vou ser sincero para você, não há emprego para todo mundo. Então há mecanismo que faz com que o ser humano não perceba que ele está sendo excluído na sociedade. Então cria esse mecanismo. Há situações como ciência, indústria, que tenha mesmo tecnológico, como a informática, como a automação e tudo aquilo que insere os equipamentos, que é necessário a pessoa estudar as áreas, né, que cuida das relações humanas, como o direito civil, promotoria, juízes, polícia. Todas essas áreas fazem parte de um processo em que a sociedade depende para poder sobreviver. Senão, o ser humano se matava um ao outro. Agora, o perigo disso tudo é o excesso. O excesso é ele que prejudica as pessoas. Faz com que as pessoas não pensem, às vezes, em si mesma. Aí que entra o outro lado da história. Eu estou falando de coisas aleatórias aqui, mas é o que nós vivemos. Pessoas que trabalham muito, não têm tempo de olhar para si mesmo, fazer uma autoavaliação de como ele está, né? Pessoas que se envolvem muito em querer sempre mais e mais, ou seja no trabalho, seja nos estudos, seja em qualquer área que consuma demais o seu tempo a ponto dessa pessoa não ter tempo para um bate-papo com os seus familiares. E isso causa o esfriamento das relações, não só na vida conjugal, mas em todos os aspectos onde a pessoa está inserida. Na rua onde ele mora, na cidade onde ele está, no bairro, na igreja. Faz com que pessoas estão no meio junto e convivendo junto com outras pessoas e as pessoas sejam frias demais no relacionamento. E agora, quando chega no contexto religioso, onde há muitos cristãos e tudo mais, ele passa a não acreditar muito nas coisas de Deus. Aí, quando nós saímos dessa esfera de um sentimento em que nós temos um Deus acima de todas as coisas, que controla a natureza, que controla todas as coisas, o tempo e as estações, quando nós ignoramos essas coisas, nós passamos a viver como se fossem mecânicos, robóticos, a não encarar mais Deus como um ser que está sobre todas as coisas e que as nossas habilidades nos levarão. Aí vem uma tempestade, tudo aquilo que eu construí por água abaixo. Vem um incêndio, tudo aquilo que eu construí é por água abaixo. Vem a pessoa sofre um atentado, Eu não estou dizendo que todas essas coisas sejam relacionadas a isso, mas todos nós somos sujeitos a isso. De vez se a pessoa recebeu o salário dela do mês todinho, de repente a pessoa perdeu o seu dinheiro, foi assaltada. Então, eu quero dizer para você, no meio de uma sociedade em que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer o quê? Fazer aquilo que Jesus falou. Vigiar. Vigiar naquilo que a gente ouve, vigiar naquilo que a gente vê e vigiar naquilo que a gente fala. No livro de Eclesiastes, já que eu estou falando aqui para o público também cristão, no livro de Eclesiastes diz que sejam poucas tuas palavras. Então, meu amigo, um abraço aí, a gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Nós possamos viver aí de uma forma a ter atenção nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, para nós não sermos enganados por pessoas mal intencionadas, pelo sistema mal intencionado, e nós perdemos muito tempo, nossa família ser consumida, e nós mesmos sermos consumidos
Tá certo? Um abraço. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade.